referente à questão da Lei 9472, que é uma lei lá de abril de 2008, que ela traz, né, mais alguns benefícios, vamos assim dizer, doutor Anderson, ou direitos, né, para os nossos servidores municipais, além daquilo que está na Constituição, na CLT, numa lei ordinária, né? Então ela traz mais algumas coisas e benefício. E que essa lei 9472, até para dar uma relembrada aqui, ela é um composto dos acordos coletivos individuais que nós tínhamos, né, doutor Anderson? E que a época lá foi incorporado nessa lei 9472, uma vez que não poderia, né, se ter acordos coletivos no serviço público, e que gerou essa lei 9472 e que ela traz esses benefícios com o tempo. Ela modificou, ela teve uma modificação, né, alguns ajustes que foram feitos, né, e agora a gente está tendo uma oportunidade de melhorar ela com relação a alguns pontos, e que no decorrer desse tempo a gente sempre percebeu que os servidores tinham dúvidas se tinha direito, se não tinha direito, o que poderia ser feito. Então a gente está tendo essa oportunidade que a gente vai fazer agora, por ocasião do plano de cargos, uma vez que ela vai ser incorporada, toda ela, no plano de cargos do quadro geral, mas ela vai beneficiar todos os trabalhadores, qual seja o seu cargo, seja lá do zelador até o advogado, o procurador municipal. É isso, doutor Anderson? É isso aí, boa noite a todos que estão acompanhando o nosso canhão, a edição 113. Lembrando que, na verdade, o que aconteceu, só para a gente fazer um histórico aqui para os servidores. Então, como a Nercy disse ali, a Lei 9472 de 2008 já foi um compilado, na verdade, de acordos coletivos que tinha anteriormente, que foi feito através de lei. E quando veio a ideia do plano de cargos, surgiu assim, a possibilidade, eu lembro até de ter comentado com o Roberto, já que surgiu essa possibilidade, nós podemos, já que vamos pôr no plano, Melhorar, então ampliar. vamos ampliar essa lei. Então, que são direitos dos trabalhadores, vamos tentar a possibilidade de ampliar isso. E quando nós fomos para a primeira reunião e lemos o texto, tinha alguns pontos do 9472, especificamente mais em relação à hora extra, mas tinha já algumas possibilidades de alteração nela. A hora essa também, que ela está prevista, né, que ela Também está regulamenta no aí na 9472. 472. Então, falamos, então, já que tínhamos essa ideia de realmente alterar, e como o próprio município já está trazendo na ideia do plano de cargos, então nós também queremos dar as nossas sugestões e alterações realmente no 9472 para beneficiar, com certeza, o servidor público. E lembrando que esta lei aplica-se a todos os servidores, independente daqueles que têm um plano de cargos ou não. Então, como a maioria não tem plano de cargos, esta lei 9472 vale para todos os servidores, tanto os que não têm, como aqueles que agora acreditamos que muito em breve terão, né, Nercy? Então, Exatamente. essa é a ideia, ampliar isso para que mais pessoas e mais direitos sejam trazidos para os servidores. Então, dentre ali, por exemplo, vamos citar alguns, né, doutor Sim, Anderson, vamos ali, trazer né? alguns aí para os servidores Por exemplo, tomarem ali conhecimento. a questão ali do internamento hospitalar, já a inicial da lei, ela colocava 8 dias, né? Ela dava um máximo de 8 dias. 4 mais 4, né? Isso que trazia no 9472. Exatamente. Então aqui nós trouxemos uma sugestão de, ao invés de ser 4 mais 4, já ser diretamente 8 dias. 8 Não dias. precisar fazer um requerimento para aumentar para 4. E Então, com relação até 8. E né? com relação ao luto, a gente fez uma modificação, né, doutor Sim, Anderson? solicitamos também que em relação ao luto seja para 9 dias, em relação a pais, filhos, companheiros, cônjuge e enteados. Então essa é uma... lembrando, né, a todos os servidores aqui que isso não quer dizer que foi aceito pela administração pública, mas foi pedidos que nós fizemos para que seja prorrogado, aumentado esses direitos. Inclusive, na última, essa foi um pedido, na verdade, da sexta retrasada já, Exatamente. né? Na sexta passada que nós nos reunimos novamente, eles falaram que ainda estão analisando esses pedidos nossos. Então, são todas propostas que nós acreditamos que vai trazer benefício também para o município, obviamente, e para os servidores. Então, o luto, o pedido nosso é 9 dias nessas situações e 3 dias para avós, netos e irmãos. Então, e contados da data do... Só não lembro agora exatamente como que nós colocamos, mas era da data do falecimento, né? Então, seria nessas situações exatamente a data do falecimento. Então... Outro ponto também ali é com relação à questão de, vamos dizer assim, cuidados com relação à questão de saúde, né? Apresentação de atestados, eu preciso levar minha mãe no médico, preciso levar meu avô, meu filho. A Lei 9472, ela limitava até 2 dias de atestado para mim cuidar de filho.
né? Ou uma declaração que eu levei meu filho consultar, até no limite de 2 dentro do mês. Mas a gente pegava muitas aqui com relação a isso, de que às vezes precisava de 3 dias ou mais, né? E que, na verdade, tinha que fazer uma negociação diretamente com a chefia, muitas vezes com a medicina do trabalho, enfim, ou com a secretaria a qual ele era lotado, né? Então, nisso a gente também fez umas alterações, mas ele também não envolve somente a questão do dependente, mas a questão do servidor, que amplia também a questão do cuidado com o familiar, né, doutor Anderson? Sim, consulta médica, até colocamos em relação a tratamento deles a 2 dias do esposo, né? De tratamento médico do esposo e esposa, comprovado mediante com 2 dias de acompanhamento. Consultas médicas e exames para a companheira até 6 dias durante a gravidez, né? Isso é para os pais poderem acompanharem a esposa grávida. Esse tem uma legislação federal Também, que mas trata colocaria que... especificamente Aham. nesta lei do plano de cargos, justamente para já garantir realmente esta possibilidade do servidor não precisar ficar dependendo será que realmente eles vão deferirem ou não? Estando na lei, tem que deferir, não tem alternativa a não ser a deferir realmente. Outra situação que tem é da licença casamento, né? Colocamos uma possibilidade de ser até 5 dias úteis, então diferente da lei da CLT, que são 5 dias corridos, seria 5 dias úteis, então também é um pedido nosso para aumentar. Em relação também à adoção, né, Nercy? Embora tenha uma lei, mas Adoção, tem uma colocamos, lei, a trouxemos empresa aqui para essa cidadã. também, para a possibilidade de até 180 dias em caso da adoção. A mesma situação da licença maternidade, né, que é 180 dias, também colocamos em relação à adoção. Lembrando aqui, outra situação, Nercy, É a paternidade, porque hoje a lei, o município, a Constituição, ela fala de 5 de dias. 5 dias. Mas tem Aham. a lei empresa cidadã, que ela amplia em mais 15 dias. O Sindicato dos Servidores, ele já fez em outros momentos, ele já tinha feito requerimentos administrativos e que não foi acatado. E recentemente nós encaminhamos um novo pedido, né, para o governo que fosse ampliado, né, criado através da lei municipal, ampliando para 20 dias. 5 daquilo que já tem, mais Mais 15 que 15. mais fechariam 20 dias. E isso também foi uma proposta colocada para o governo para que seja elencado na 9472, que era vamos dizer assim, que era 90, Atual, futura ex. a atual futura ex, que agora vai passar a ser no plano de cargos, que fique ampliado para 20 dias a licença paternidade. Isso, ou Outra, adoção, né? Também em caso de servidores que adotem, também teriam isto. direito os pais, ou o pai teria direito a 20 dias também para de licença É paternidade. porque hoje a licença maternidade, seja biológico ou adotante, a mãe ela já tem os 180 dias garantidos via lei municipal, inclusive pela empresa cidadã. Outro também foi a questão do luto do sogro, sogra, não sei se você falou, porque isso também era algo que sempre era indagado, né? Sempre, né? Aliás, é indagado pelos servidores, né? Com relação a quando o falecimento do sogro ou sogra. Então, isso já era uma discussão e que a gente colocou, que é sogro e cunhado, tudo, no dia do velório e também no enterro, né? Que seja É isso que eu não também. lembrava do enterro. Tem uma questão entre que isso na CLT não tem nenhuma garantia, né? De Não. luto É uma para coisa essas 0 situações. quilômetro. Zero. Então, uma criação realmente de um direito, realmente. Então, por isso que é importante esse nosso pedido para que aumente de fato. É uma conquista realmente, assim como as situações que foram conquistadas através dos acordos coletivos, que virou a 9472, agora estamos querendo aprimorar e ampliar realmente para que seja mais conquista de direitos, né? Outra coisa também que a gente colocou quando que o Relacionado ao servidor. aborto, também colocamos que hoje não tem nada que diga a quantidade de dias. Fizemos um pedido para que, em relação ao aborto, que seja feita uma perícia e tenha a possibilidade de até 30 dias de licença também. Porque tem situações onde, infelizmente, acontece um aborto que hoje fica restrito ao médico. Então, pedimos essa possibilidade de ampliação para 30 dias, mas também, obviamente, vai ter que passar por perícia médica, né? Mas ter essa possibilidade também da questão do aborto. Outro também Situação do doador de sangue? doador de sangue, que hoje o que, que a lei estabelece? Ela fala que há uma vez por ano, né? Dentro de 12 meses, uma vez por ano. Mas poderá, eventualmente, que dentro daquilo que a gente já teve exemplos, que as pessoas façam 2 ou 3 vezes a doação dentro do ano e que, a princípio, é possível, né? Então, nesse caso, também a gente pediu Sugerimos, que né, fosse até como 3 dias no ano. sugestão. Então, a possibilidade de até 3 dias no ano ter de fato, a doação de sangue. Então, Outro- isso além da questão
dos servidores também faz um bem para a sociedade como um todo, né, Exatamente. obviamente. Sempre é necessário. Outro ponto também, né, doutor Anderson, o servidor geralmente ele é chamado para participar de júri. Sim. Esse também é algo que não tem nada na lei, mas também a gente fez uma sugestão. Isso, na verdade, na própria CLT, não na CLT em si, mas essa é uma garantia, de fato, que não tenha desconto. Mas a gente colocar também nessa lei para não criar nenhum tipo de dúvidas, inclusive nós colocamos para convocação do júri, não necessariamente para você ser jurado. Então, um pedido nosso é que também, nessas situações, tenha direito. Outra situação, Nerci, que traz hoje tão somente para exame de vestibular, nós trouxemos apresentamos para eles uma proposta para que também seja concedido, como dispensa por falta justificada, fazer Enem, participar de Enem, eventualmente que aconteça, Incluímos ou esse. concurso público. Mas o concurso público tem um limitador também, Isso, né? colocamos o limitador de 3 vezes ao ano, que eu acredito que seria algo bem plausível. Que hoje, por exemplo, não tem nada. Hoje a única coisa que a CLT traz para nós, se eu não me engano, no artigo 470, alguma coisa, fala tão somente em relação ao 473. vestibular. 473, né? Isso. Tão somente em relação ao vestibular. Então, nessa possibilidade, trouxemos também para o concurso público limitado até 3 vezes ao ano, que entendemos que muitas pessoas da saúde, hoje em dia, não só da saúde, né? Mas a grande maioria faz na saúde e justamente às vezes o concurso é no domingo, às vezes a pessoa trabalha num local onde o domingo Trabalha está por funcionando, escala. por escala, então ele teria a possibilidade de ter a falta justificada. Guarda Municipal também, como o Roberto lembrou aqui para nós. Então são também vários trabalha. setores que têm Escala contínua. escala contínua, né? Então o CAC, o pessoal do CAC da saúde, então conseguem fazer e de fato ter essa concessão como um dia CAPS-AD também com o um pessoal. dia né? relacionado de fato à falta justificada, né? Sem ter nenhum tipo de desconto. E um ponto bastante importante, doutor Antes, é a respeito do Dia do Servidor, né? Dia 28 de outubro, né? Que sempre, todos os anos, sempre tem uma discussão a respeito disso. Vai ser ponto facultativo, Sempre feriado, uma discussão, né? Todo ano a mesma. vai ter folga, eu vou compensar depois, é a mesma coisa no carnaval, aí como que a gente conseguiu, a gente passou A proposta, né? discutiu isso com o governo e como que a princípio ficou como proposta no plano. A nossa proposta do dia 28 é que ele seja considerado como ponto facultativo, mas que isso já esteja no texto da lei, que não dependa de vir o prefeito e fazer um decreto para dizer que é ponto facultativo. Não. Dia 28 de outubro, preferencialmente, na verdade ficou, né? Preferencialmente 28 de outubro, porque o preferencialmente. Eventualmente, vamos dizer que o dia 28 cai numa sexta-feira. Aí existe a possibilidade de que altere esta data para sexta, para ficar melhor, inclusive, para o servidor. Então, é preferencialmente o dia 28 e ele será considerado como ponto facultativo. Outra situação que teve uma discussão também agora no último ponto facultativo era se a hora trabalhada no ponto facultativo é considerado como hora extra. O nosso entendimento sempre foi que a 9472 era muito clara nesse sentido, que ela era hora extra a 100%. Porém, houve algumas discussões internas, administrativas, que o entendimento deles é uma coisa meio lógica, né? Mas era o entendimento deles que seria tão somente o 100% quando fosse hora extra dentro do ponto facultativo. Excedesse tua jornada normal. Então vamos dizer que a tua jornada é 8, só é 100% que passado a oitavo, que nós sempre discordamos. E fizemos requerimentos e questionamentos e embasamos sempre o nosso pedido, até que o Procurador-Geral fez um parecer onde ele também aderiu à nossa tese, concordou que, de fato, ele tem que ser 100%, até porque senão não teria lógica decretar ponto facultativo, né? Exatamente. E qual que é o nosso pedido, que a princípio nos parece que será aceito, né, Nercy? Que o dia 28 de outubro seja considerado ponto facultativo e que a hora exatamente de trabalho seja considerada 100%. Então, se a tua jornada é 8, no dia do ponto facultativo você vai trabalhar 8, 100% o adicional. 12 horas, a mesma situação para qualquer tipo de carga horária. Exatamente. O Jacques está lembrando ali, Nercy, para nós chamar o pessoal para se inscrever lá no YouTube. Ativar o sininho. Tem bastante gente no YouTube, gente nova, segundo o Roberto, servidores ou não sei, né? Mas que estejam, gente nova no YouTube, que eles estejam lá
clicando, adicionando, né? Como é que fala mesmo? Se inscrevendo. inscrevendo, ativa o sininho, dá o like e É, isso lá aí. no Facebook Isso aí, também. Jackson. E sempre lembrando ali, ó, né? Aproveitando então o hashtag Canhão na Web 113, colocar o nome completo, local do trabalho. Sempre lembrando que tem que ser certinho ali a vinheta ali, né? Se não tiver, não vai participar do sorteio aí, como a gente já anunciou aí na abertura do nosso programa. Então, tem que ser bem certinho aí que faz essa conferência. Se tá diferente, ele não vai pra cumbuca do sorteio daí. Eu É. acho que era mais ou menos. Outra coisa só que nós estávamos falando, vamos lembrar só um pouquinho do ponto facultativo, dia 28, e o carnaval é cinzas também, né? Nós demos uma Isso. sugestão para que conhecimento, na verdade, poucas pessoas, às vezes a pessoa tem aquela ideia que o carnaval é feriado. Não é Não é feriado. feriado, gente. O carnaval ele não é feriado. Então é bom o servidor também entender que não existe nenhuma lei nacional que diga que o carnaval é feriado. Qual que foi a nossa sugestão? Como sempre, também é a mesma história do ponto do dia 28. Como é que vai ser, como é que não Como é vai? que vai ser? Ah, depende de cada secretaria, sempre aquela bagunça, né? Então, nós sugerimos também que o carnaval e a quarta-feira de cinzas ele seja considerado um dia especial. Criamos uma ideia nova lá para o município para que seja um dia especial, que esteja o servidor liberado para não ir trabalhar e caso vá, que ele possa descansar isso compensar, na verdade, melhor dizendo, compensar em outro dia da semana. E caso não ocorra essa compensação dentro de 6 meses, deverá ser pago como hora extra 100%. E o detalhe que no nosso pedido é que esse dia especial, tanto o carnaval quanto a quarta-feira de cinzas, fica a critério do servidor escolher o melhor dia. Tá bem amarradinho lá, vamos ver se vai passar a proposta, mas é uma proposta interessante para o servidor. Então chegou no dia, ele vai trabalhar, por exemplo, no carnaval, ele pode compensar em outro dia dentro de 6 meses do interesse dele. Ah, vou pegar férias daqui 2 meses, quero juntar com as férias. É uma possibilidade. Então, é mais uma proposta que nós fizemos para melhorar a 9472 e ampliar ela. Vocês têm mais algum outro destaque? Eu acho que os principais. Da sindicância, né, Nercy, que o Jackson nos lembrou que, na verdade, hoje não tem um prazo exato, né? Cada secretaria, à exceção da guarda, que eu sei que tem um decreto bem específico que fala sobre sindicância, mas também nós trouxemos a possibilidade, trouxemos de fato um prazo, que agora eu só não me lembro exatamente quanto. 15 dias corrido, né? Então, 15 dias a partir da ciência. Então, tomei a ciência hoje de um processo de sindicância, a partir de amanhã começa a contar os 15 dias. Tem secretaria que às vezes dá 5, tem secretaria que dá 3. Não tem um padrão, assim Tem fica igual secretaria para que dá todos. 8. É uma bagunça, né? Então aqui a ideia é de padronizar e deixar todos 15, que é um prazo que entendemos que seja o suficiente para que o servidor possa procurar o sindicato no auxílio ou eventualmente fazer propriamente sozinho ali a sua defesa. Isso que eu ia falar. Em Hoje, alteração do local, isso, quando o chefe chega lá de manhã, bom dia, Anderson. A partir de hoje você está transferido desse local de trabalho e você se apresenta amanhã no local X. Era mais ou menos isso que acontecia. Hoje você vai sair aqui da escola Zaira Catapreta Melo na Vila Cipa e vai lá para a escola Maria bem Antônia. longe, da Cipa, né? Um exemplo, né? Lá para Maria Antônia amanhã. Vai lá para Maria Antônia. Então, é de hoje sim, amanhã. Isso 5 horas da tarde, ele fala. Pois é. Então, apresentamos também que isso seja dado ciência ao servidor com pelo menos 5 dias antes. Então, vai ter a transferência? Pode acontecer. Entenda o servidor que, infelizmente, não existe garantia de local de trabalho. Quando é feito o concurso, é para o município de Ponta Grossa. Então, pelo menos assim, a pessoa consegue se programar para ver, pô, será que tem ônibus lá? Será que vai bater o horário? Deixava meu filho com uma pessoa que era perto daqui da escola, agora eu preciso mudar. Então, uma série de coisas com pelo menos 5 dias, acreditamos que vai ajudar Até para o servidor se organizar, às vezes por causa do filho, com quem vai deixar, que às vezes já tem aquela rotina de pegar na escola, deixar na escola, até para ele encerrar, vamos assim dizer, a atividade dele naquele local de trabalho, ou pegar o professor que tem que, às vezes, deixar a turma, a escriturária que tem que deixar a documentação na unidade de saúde, então, lá o técnico, auxiliar, né? Pelo menos já se programa, né? Tem 5 dias para poder, daqui 5 dias eu sei que eu vou estar em tal lugar. Então, já consigo olhar
todo o itinerário para ver aonde que é, qual o melhor caminho e tudo mais. Qual Então, que é o melhor ônibus que para eu o tenho que servidor. pegar, qual que Outra coisa que eu lembrei, Nercy, importante, é do elastecimento da jornada noturna, da prorrogação da jornada noturna. Esse foi decorrente de um processo administrativo que o Sindicato dos Servidores fez lá no ano de 2021, para ser mais preciso, em setembro de Já faz 2021. tempo, né? Pois é. E a informação que a gente tem, que a partir desta folha, como a gente já anunciou em programas anteriores, que nesta folha, aquele servidor que trabalhou além, que chegou às 5 horas da manhã, mas que ele continuou trabalhando até 7 horas, 10 horas, 9 horas da manhã, neste caso, ele vai ser ampliado até o término da jornada dele. Antes ele Isso. recebia o adicional noturno até às 5, se ele trabalhou até às 10, ele vai ser ampliado até às 10 horas, para quem já teve agora a frequência do mês de fevereiro de 2023. E também a gente está discutindo o período retroativo, mas com relação a esse tema também ele tem um ajuste na proposta, né? Então estamos pedindo para que seja colocado na lei mesmo. Então, no plano de cargos, que já fique claro que se o trabalhador prorroga a jornada depois de uma jornada noturna, vai ser pago o adicional do 25% na hora prorrogada. Então, estando na lei, fica mais claro ainda, porque hoje, na verdade, na CLT não existe. O que tem é uma súmula que ela expandiu esse direito. O entendimento é por ser mais prejudicial ao trabalhador, então expande essa possibilidade do adicional noturno. Agora, colocando numa lei municipal, está garantido. Se um dia, lá na frente, o TST, como teve uma decisão agora recente, mudar o entendimento, já está na lei municipal. Então, essa é uma vantagem para E o vai servidor. ter a garantia para o servidor, Exatamente. né? O Jacques pediu para nós lembrarmos, Nercy, de o pessoal se inscrever lá no YouTube, mais uma vez, no Sindserv PG. E logo nós vamos, no próximo bloco, vamos falar, inclusive, sobre as tabelas, né, dos Alguns exemplos. administrativos. Alguns exemplos que a gente vai mostrar mais ou Isso. menos como é que vai ser a partir de agora, quando o plano efetivamente for Entrar em votado na vigência. Câmara, entrar em vigência, como que vai ficar a tabela salarial Isso é como, importante. e principalmente como que eu vou me achar dentro da tabela. Né? Então a gente vai explicar ali, mostrar os detalhezinhos ali de como que vai ficar a tabela. Como que eu, Nercy, vou me achar lá. Como eu, Anderson, vou me achar na tabela salarial. Então a gente vai mostrar alguns exemplos aqui. O Roberto e o Dr. Anderson vão estar aqui para explicar. O Eliel. O Jackson. O Eliel? Vai ser o Eliel. O Eliel com o Roberto. Vão estar explicando essa comigo, tabelinha. não sei. Não sei. Já vamos ver. Alguém vai explicar aí. Alguém vai explicar. Outro detalhe, Nercy, importante que, né, levamos também para o município em relação à licença sem vencimentos, né? Apresentamos uma ideia também para que de fato exista uma licença sem vencimentos, que hoje tem conforme a gestão do município, né? Conforme a vontade da secretaria, na verdade, do secretário Exatamente. da pasta, né? Então, é uma dificuldade bastante grande que a gente percebe na Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde, até pela própria falta de trabalhadores que tem hoje. Então, também levamos uma proposta para que seja possível e de fato aconteça essa licença sem vencimentos e principalmente na educação, que, segundo o Jackson, não acontece de jeito nenhum. Não tem, nunca aconteceu na história desse país, né? Mas que na verdade não sei, ele tá meio confuso aí. Mas atualmente não tem ninguém. Mas fato é que levamos uma sugestão para que a licença de vencimentos, que também é um direito, né, criado para o servidor, para que ele possa também conseguir um outro benefício. Então, já que você pediu para lembrar de novo, do Sindserv, né? Para o pessoal compartilhar nos grupos do WhatsApp também. Quanto mais trabalhadores, né, principalmente os servidores aí, para chegar essa informação, que é importante que ele conheça essas informações que está sendo falado a respeito do plano de cargos, porque ele envolve não somente uma, duas categorias, ela envolve todos os servidores, seja eles ou alguns que não têm, principalmente aqueles que não têm o plano, mas também tem algumas coisas aí daqueles que já têm o plano, porque ele vai contemplar nesses exemplos, por exemplo, que a gente acabou de destacar aqui. Lembrando a todos os servidores que essas situações que nós apresentamos são propostas. Então, não tivemos ainda, deixar bem claro isso, né? Não tivemos uma resposta ainda definitiva, mas nos parece que a chance é grande de que seja aceita. Então, na próxima semana a gente acredita que teremos uma resposta, ou talvez essa semana ainda, se serão de fato aceitos essas nossas sugestões, quem sabe com algumas alterações, né? Pode ser que aconteça, mas foi visto com bons olhos, então acreditamos na grande possibilidade de que seja aceito. E lembrando então que no próximo bloco vamos apresentar as tabelas, aí que o servidor vai poder saber aonde se enquadrar, e vai ser o Roberto e o Eliel, exatamente. Os dois.
Exatamente. Então, o Jackson lembrando aqui que o importante também não é só a tabela, são as conquistas como um todo. Aqui nós trouxemos um pincelado, né, Nercy? Alguns Exatamente. apontamentos que nós fomos lembrando, né? O plano tem mais de 100 artigos, inclusive o plano geral, né, para a administração geral. Então, é um plano bem complexo, onde, como diz o Roberto, batia o ponto aqui no sindicato. Chegava às 8 e saía às 8 da noite, né? Só o tempo de almoçar e voltar. Então, foram várias situações onde fomos trazendo aos servidores mais e mais benefícios e levamos essas propostas que nós entendemos que são viáveis, né? E como é importante que o servidor entenda que essa demora, que ano passado iria o plano, não foi. Ano passado nem tinha redação ainda, né? A redação veio agora para nós. Então é uma situação que demora, não é algo assim, mudou de hoje para amanhã. São uma lei que envolve mais de 8 mil pessoas, são, como a gente falou, são 100 mais de 100 artigos, tão somente no geral. No da guarda tem quantos artigos, né? Vocês lembram? 50, acho? 47. Quase Por aí, 50 por aí artigos mais ou da menos. guarda. O da saúde, que nós já conseguimos dar uma olhada por cima, tem mais de 30. Então, são muitos artigos e muitos detalhes que a gente está tendo o máximo de cuidado para que não passe. E da educação, que depois nós vamos falar, né?